Bom, agora a gente vai falar da transferência goticular, também chamada de por spray. Nesse caso aqui, então vamos lá, vamos recapitular. A gente tem a transferência por curto-circuito, em que a gota ela se destaca do arame, mas ela encosta na peça para ocorrer a transferência metálica. No segundo caso, a gente tem a globular, em que a gota ela se desprende do arame, tá? E ela, por ação da gravidade, ela cai na região de solda. Então, assim, o diâmetro dessa gota que está sendo transferida é maior do que o diâmetro do arame que está sendo utilizado, certo? E aí, nesse caso aqui, qual que é a diferença fundamental? É no diâmetro da gota. Nesse exemplo aqui, é o inverso. Então, na verdade, você tem um arame num determinado diâmetro e as gotas elas ficam tão pequenininhas, o diâmetro é tão pequeno que é menor do que o diâmetro do arame. Então, essa que é a característica desse tipo de transferência metálica. Esse gráfico aqui é só mesmo para a gente perceber, para a gente entender e consolidar esse conceito do diâmetro da gota. Então, aqui a gente tem o volume, né, em milímetros cúbicos da gota, e aqui a gente tem a corrente. À medida em que a corrente aumenta, olha só o que acontece com a corrente de transição. Ó. Na verdade, é uma região que vai limitar o que? Os tipos de transferência metálica. Nessa região toda aqui, tá? É o tipo de é a transferência goticular por spray. Nesse caso aqui é a globular. Então, à medida em que o diâmetro da gota vai diminuindo, né? A corrente aumenta e aqui, ó, por exemplo, você tem o que prevalece o tipo de transferência goticular à medida em que a corrente aumenta, tá bom? Então, analisando os oscilogramas, as imagens aqui, né, que os equipamentos podem gerar, como que eu reconheço esse tipo de transferência metálica? A corrente, ela tem aqui uma variação muito pequena dos valores, tá? E a tensão, ela acaba variando um pouco mais, e essa é a característica da transferência goticular, também chamada de transferência por spray.